Fala galerinha, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso ano letivo de matemática. Me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando em relação à aula passada aí. Começamos a construir aquela ideia de fração. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula. Espero que você já tenha aí despertado e acordado, tomado seu banho esperto, aquele café bem gostoso, sentado numa mesinha aí, pegado o seu caderno e feito as anotações da aula de português, que foi uma aula maravilhosa. Eu estava acompanhando aqui, tá bom? Falando aí sobre os podcasts, sobre os fake news, certo? Então, foi uma aula muito proveitosa. Então, vem comigo aqui também acompanhar essa aula de matemática, onde a gente vai terminar aí de construir o conhecimento referente ao estudo de fração, certo? Como você sabe, o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital. Estamos aí no começo do ano letivo, estamos passando aí por alguns ajustes, principalmente o pessoal aí do sexto ano, né? Alguns alunos não eram alunos da rede, então precisam aí regularizar sua situação em relação à matrícula, à numeração, para que você possa ter acesso ao nosso aplicativo, tá bom? Ontem eu expliquei também para você a diferença entre videoaula e aula digital, que é algo totalmente diferente, onde você pode participar aqui ao vivo com a gente em tempo real, mandando aí as suas dúvidas, sugestões, nome e a escola que você faz parte, tá bom? Falei também da importância dos seus comentários, certo? Em relação lá ao nosso canal no YouTube, tá bom? Então pedi para você aí participar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, certo? A gente tem um canal muito massa lá no YouTube, o canal do Educa Recife, tá bom? Então se inscreve lá no nosso canal. Lá tem uma playlist, a playlist lá do sexto ano, certo? Onde você pode acompanhar todas as aulas desse ano letivo, tá bom? Você vai acompanhar aí as nossas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. E lá você pode enviar também o seu comentário, sua dúvida, para que a gente possa tirar, certo? Sempre em parceria aí com o seu professor da sua escola aí presencial, tá bom? Hoje quem está me acompanhando é a Celi. Ela vai estar aí me acompanhando aí, dando aquele suporte, aquele apoio. Vou passar a palavrinha para ela, para que ela dê o bom dia. Se apresente também, né, Celi? Para a garotada aí do sexto ano nova que está chegando, certo? Então, eu vou passar a palavrinha para ela. Olá, como o Pedro falou, eu sou Celi. Estou coordenando aqui a escola, a etapa de anos finais, e muito feliz em poder estar contribuindo com vocês, não é? Um pouquinho de paciência, sei que estão muito ansiosos e ansiosas para começar a interagir conosco, só que vocês vão precisar do número de matrícula e da enturmação. Então, os alunos da rede, que eram o quinto ano, eles vão para uma nova turma do sexto ano, então isso leva um tempinho para o pessoal de TI, da tecnologia, né? Fazer essa enturmação. Então, nós estamos aqui para contribuir com vocês, muito feliz em poder fazer parte desse time que é a Escola Digital. E dizer a vocês que a interação é muito importante, que vocês podem até sugerir aqui no chat ou lá no YouTube, se tiver dúvidas, faz a perguntinha lá, comenta, dá lá o seu feedback, né? O que é que você está achando da aula, o que é que a gente pode até melhorar. Então, uma boa aula de vocês e vamos trabalhar a fração. Vou aprender muito hoje com o professor Pedro. Vamos embora. Essa ali é o nosso braço aqui, os dois braços, né? Que coordena aqui essa escola. Então, todo o apoio aí a gente tem de Celi. Vamos continuar aqui a nossa aula, certo? Lembre-se que estamos aqui sempre para agregar o conhecimento para vocês, em parceria sempre com o seu professor, tá? Que vai dar continuidade aí no processo de ensino e aprendizagem, certo? Vamos relembrar o que a gente viu aí na aula passada. A gente começou a ver como surgiu essa ideia de fração. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do cúbito, né? Que é uma distância que vai do seu cotovelo até a ponta do seu dedo médio.
E aí a gente viu que esse cúbito ele era utilizado lá no Egito, tá? Para fracionar uma certa distância. Então eu tenho aqui a distância dos pontos A e B, certo? E cada nozinho aí, a distância entre cada um nó desses daí, representa um cúbito, tá? Então a gente viu aí que essa distância de A até B foram separadas, foram fracionadas em 11 cúbitos. Então quando a gente tem aí, quando a gente encontra essa parte inteira, esse tamanho inteiro aí, que é a distância de A até B, a gente consegue encontrar essas frações, tá bom? E a gente pode encontrar também a fração dessa fração, tá? Eu posso partir aí esse cúbito, que é a distância entre esses dois nós, em vários pedaços também. E esses pedaços aí representam uma fração, tá bom? Então a gente chegou aí nessa relação da ideia de fração, tá bom? Pedi para você fazer aí um experimento na sua casa, de pegar aí o seu cúbito, né? Que você tem aí o seu cúbito, que é a sua distância aí do cotovelo até a ponta do dedo médio, e comparar com o comprimento do seu caderno, se ele é maior, menor ou igual, tá? E aí você pode ter e utilizar justamente essa ideia, certo? Então a gente utilizava aí, os egípcios, né, utilizavam o cúbito para a ideia de fração, de fracionar algum tipo de comprimento, certo? Que lhe era conveniente, certo? E a gente começou aí a utilizar a ideia de fração com os números, né? Depois aí que existiram o conjunto dos números naturais. Então a gente pode definir fração como uma parte, né, de um todo. Tiago trouxe aqui um exemplo muito massa, né? Ele falou que quando a gente fratura um osso, essa fraturação nada mais é do que uma fração. A gente quebrou um osso, então a gente partiu esse osso, então eu tenho ali uma fração daquele osso inteiro. Então por isso que a gente fala a palavra fraturou, certo? Porque a gente quebrou aquele osso, formando aí frações, certo? Então eu trouxe dois exemplos aí para vocês na aula passada, referente a essas frações, tá? Então eu coloquei aí a imagem de Ana, que diz o seguinte: meu álbum já tem 45 figurinhas de um total de 100. Então, para você completar, para a Ana completar essa figurinha, esse álbum, né, ela precisa aí de 100 figurinhas. Mas das 100, ela já tem aí 45, tá? Então, a parte que ela já tem aí completa desse álbum são 45 figurinhas de um total de 100. Então, eu tenho aí a exemplificação, a escrita na forma de fração. 45 em cima, né? Num total de 100 figurinhas que são necessárias. Então, se eu pedir para você representar a fração, tá, do que falta ainda para a gente representar, então, ó, se o total de figurinhas são 100 e ela tem 45, o que falta é justamente essa subtração. Então, você vai subtrair aí o 100 pelo 45, tá? Que vai dar igual a 55. Então, a fração que falta para a Ana completar aí o seu álbum vai ser 55 sobre 100. Essa fração é a que falta, porque aqui já tem aí, são 45 figurinhas. Então, a gente tem aí essa ideia de complementação, tá bom? Em relação à fração. E você pode encontrar essa fração em qualquer exemplo aí do seu dia a dia, tá bom? Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem das 24 horas, certo? A gente tem aí bem dividido, bem bonitinho. Geralmente aí de 6 da noite, né? Até 5 horas da manhã tá escuro, né? Depois disso, o tempo aí fica claro. Então, você pode notar aí que do total de horas que a gente tem em um dia, que são 24 horas, 11 horas, né, aproximadamente aí 11 horas fica escuro e 13 horas fica claro. Então, a fração que representa o tempo do dia que passa escuro vai ser 11 sobre 24. E que passa claro, é só você fazer a subtração aí do 24 pelo 11. Então, vai ser 13 sobre
24. Então, a gente pode representar essa forma de fração, tá? Várias situações aí do nosso dia a dia. Inclusive, eu falei na aula passada, né, sobre você dividir aí os alimentos, né? Os irmãos costumam brigar bastante em relação aos alimentos para dividir aí bem certinho. Pegam 2 copos e colocam lá o suco, tem que estar na mesma altura, bem divididinho, porque senão é confusão. Então, quando você faz isso aí, você está encontrando uma fração referente aí ao suco que você vai tomar, por exemplo, tá? Coloquei outro exemplo aqui de que a fração, ela pode indicar nada mais, nada menos do que uma divisão, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, que Paula vai dividir igualmente essas 9 maçãs entre ela e mais 2 amigos. Então, ela com mais 2 amigos dá um total aí de 3 pessoas. Então, a gente vai dividir 9 maçãs para 3 pessoas, que aí dá para a gente dividir, né? 9 dividido por 3 vai dar igual a 3 maçãs para cada pessoa, certo? Então, pode notar que essas questões de frações, você pode ter aí os números de qualquer forma, tá bom? A gente viu no primeiro exemplo lá que o número que estava em cima era menor do que o número que estava embaixo, né? 45 em cima e o 100 embaixo. Aqui a gente já representou outra fração, certo? Com o numerador, né? O número que está em cima, ele é maior do que o número que está embaixo, que é chamado de denominador, mas essa definição aí a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Falamos também da ideia de fração em relação a figuras geométricas, né? Eu peguei um retângulo aí e dividi ele em 4 partes. Essas 4 partes aí eu coloquei 3 partezinhas verdes e uma parte aí vermelha e perguntei qual é a fração dessa parte vermelha. Então a gente tem aí que a parte vermelha representa um quadradinho só, de um total de 4 quadradinhos que eu fiz essa divisão. Depois eu fiz outro exemplo, eu peguei aí um círculo, e esse círculo eu dividi ele em 8 fatias, em 8 pedaços iguais. E desses 8 pedaços eu pintei 2. Então a fração que representa esses 2 pedaços aí que está em branco, são 2 pedacinhos, num total de 8. Então, representei aí essa fração. Depois eu falei da ideia que a gente tem do complementar, né? Então, se eu pintei 2 pedacinhos de branco, essa parte que já estava pintada aí de borgonha, eu falei borgonha ontem, tem que ser borgonha, tá? São 6 pedacinhos num total de 8. Então, eu perguntei para você qual é a relação que existe entre esses 6 sobre 8 que está aqui e entre esse 2 sobre 8. É justamente essa complementação, essa subtração do 8 pelo 2, que dá o 6, certo? E do 6 pelo 8, que dá o 2. É justamente a ideia que eu citei agora do exemplo do dia e da noite, certo? Os números que ficam em cima, quando você soma, dá igual ao número de baixo, tá joia? Tranquilo, essa foi a nossa revisão aí que a gente viu na aula passada. Resolvemos esse exemplinho aí, tá? Da barrinha de chocolate que diz o seguinte: Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. A pergunta é: qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda, certo? Então, ele comeu quantos pedaços? Ele comeu 8 pedaços, de um total aí de 20 pedaços, certo? E aí a gente falou na aula passada que desses problemas a gente pode encontrar aí e sugerir vários outros problemas, que é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, certo? Antes da gente ir para a próxima pergunta, vou passar a palavrinha aqui para a Celi, para ela falar se ela tem irmão, se essa divisão aí, Celi, quando você era mais jovem, existia essa briga aí em casa, como essa questão também da fração vivenciada no dia a dia. Então, vou passar a palavrinha para ela fazer um breve comentário em relação a isso. Não, e ainda tem aquela história, tá, Pedro? Vamos dividir ao meio. Mas
eu quero a maior parte. Como é que eu estou dividindo ao meio e vou comer a maior parte, né? Então, eu sou de uma família de 8 irmãos, né? 7 irmãos, mas tinha um do coração, 8º, de uma família grande, e tínhamos que ter a intervenção da mãe para poder fazer essas divisões equitativas, ou seja, iguais, tá? A gente tem que pensar nos coleguinhas. Então, eu tenho um filho adolescente também, e nessa hora da alimentação, temos que pensar, os mais velhos tentam utilizar, né, de artifícios, de força, né, para dizer que não, a maior parte tem que ser minha, né? O mais velho diz logo, eu vou dividir, né? 8 irmãos, então é muita gente. Então eu vou dividir aqui. Então eu divide, então aquela divisão um pouco errada, né? Mais para um, menos para outro. A gente vê até a questão, né, do gosto, né, de uma pessoa por outra, e aí essas divisões elas começam a acontecer de forma errada. Então, 8 irmãos é muita gente, meu amigo, é muita Igualdade de direitos, né? A gente tem que pensar sempre. É muita gente. Então, essas divisões aí, provavelmente, deu alguma discussão lá na família de Celi, tá bom? Então, voltando para cá, então na aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas. Eu trouxe alguns problemas relacionados ao problema da aula passada que eu disse para vocês, tá bom? Então, o problema é o mesmo, sendo que a pergunta ela é diferente. Então, Rafael, ele continua indo à doceria, ele continua comendo aí 8 pedaços, mas agora a gente vai fazer outras perguntas relacionadas a essa problemática, tá bom? Então, a próxima pergunta é o seguinte: que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Então, é justamente aquela ideia que eu falei para você aí, do exemplo do círculo, é a mesma ideia que eu falei para você em relação ao tempo, né, que fica escuro e que fica claro o dia, que possui 24 horas, é essa a ideia da próxima pergunta. Então, se Rafael ele foi a uma doceria e comeu 8 pedaços, de um total de 20, vão sobrar quantos pedaços? Então, é só você subtrair, né? O 20 menos o 8 dá igual a 12, e a quantidade de pedaços continua a mesma, né? Sendo 20 quadradinhos, né? Que foram separados essa barra inteira, certo? Então, na minha casa também tem esse problema. Também tem esse problema em relação ao chocolate, né? Eu tenho 2 filhos e aí a gente tem 3 pessoas, né? Eu e os 2 filhos. Então, são uma quantidade ímpar de pessoas para a gente pegar uma quantidade par, né, de quadradinhos e fazer essa divisão aí do chocolate. Então, vai ter, infelizmente, alguma pessoa que vai ficar com a quantidade maior de pedaços, né? Até porque essa pessoa é maior em relação aos outros 2, né? Então, a gente tem que comer mais. Vocês estão entendendo, não é? Quem é essa outra pessoa que vai ganhar o outro pedaço, o pedaço que sobra, a pessoa maior, que é que Pedro está insinuando, né? Mas é assim, né? Brincadeira, né? A gente tem que não pode deixar, a gente sempre utiliza algum artifício, né? Como eu disse para vocês ali, é a idade, é a altura, né? É o comer mais, é a autoridade do pai, né? Então, a gente sempre utiliza desses artifícios para fazer uma divisão errada, né? Mas essa foi a perguntinha aí da letra B. Na letra C, eu perguntei o seguinte, ó. Lembra, né? A questão é a mesma. Rafael continua indo à mesma doceria, comendo 8 pedaços. A letra C diz o seguinte: a parte que ele não comeu, isso aí a gente já viu na letra B, né? Foram 12 pedaços, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Então, a gente viu aí, na letrinha anterior, que sobraram 12 pedaços. Esses 12 pedaços, ele vai dividir aí para 3 amigos. Então, a gente vai pegar o 12 e vai dividir por 3. É aquela mesma ideia lá das maçãs que eu citei agorinha para você. Então, eu tenho aqui a representação de uma fração que dá para a gente efetuar essa divisão, tá bom? Então, 12
quadradinhos de chocolate divididos igualmente para 3 pessoas, a gente tem aí como resultado igual a 4. Então, Leandro, Carla e Antônio, cada um vai ficar com 4 pedaços, certo? E aí a gente vem para a próxima pergunta. Eu quero saber a fração, tá, que representa a quantidade que cada amigo de Rafael recebeu em relação à barra inteira. Então, eles receberam aí quantos pedaços? Receberam 4 pedaços de um total aí de 20, certo? Então, sempre você vai encontrar essas frações, tá, relacionado ao que está perguntando, tá bom? Então, eu tenho aí a fração encontrada em relação ao todo, que foram 20 quadradinhos, certo? Dependendo da pergunta, o número que vai estar embaixo aí não vai ser o 20, tá? Se eu pergunto aí qual é a fração da quantidade que cada amigo de Rafael recebeu em relação à quantidade de quadradinhos que Rafael comeu, então eu vou ter aí uma nova fração, eu vou ter aí 4 pedaços de um total de 8 pedaços, que foi a quantidade que Rafael comeu. E pode notar que a gente pode encontrar uma relação entre a quantidade de pedaços que cada amigo de Rafael comeu e a quantidade de pedaços que Rafael comeu, certo? Você pode notar aí que a quantidade que Rafael comeu foi o dobro da quantidade aí que cada amigo dele recebeu, certo? Nada mais justo, né? Até porque Rafael foi quem comprou o chocolate, então, claro, ele deve ficar com a quantidade maior. A gente encontra esse problema, Celi, de fração, né? De questão de divisão, quando quem não compra sai beneficiado. Por exemplo, quando eu era da turma do 6º ano, né? Os meus amigos compravam picolé, aqueles picolé de saquinho, e aí eu pedia um pedaço para cada um. Então, eu pedia um pedaço para um, ficava com um pedacinho. Ia no outro, pedia outro pedacinho, eles me davam um pedacinho. Resumindo, eu comia mais picolé do que o pessoal que comprou, porque eu pedia uma fração a cada um, né? Ficava com um picolé inteiro ou mais, e o pessoal que comprou o picolé, cada um ficava com um pedacinho. A gente vê isso também em relação a trabalhos de escola, né? Quando aquele aluno não quer fazer o trabalho e pede emprestado, né? Ah, me empresta aí o teu trabalho para eu poder fazer aqui. Então, o que é que acontece? Ele pega o pedaço do trabalho de um, pega o pedaço do trabalho de outro. Quando o professor vai dar a nota, ele ficou com 9 e o pessoal que ele pegou o trabalho para copiar fica com 7, com 7,5, porque ele pegou um pedaço de cada um e acaba ficando com uma nota maior. Então, essa também pode ser aí alguns exemplos de ideia de fração, tá bom? O que nesse caso não é legal, tá? Porque aí você pegou o trabalho do colega, copiou uma parte e não entendeu o que era para fazer, qual era o conteúdo. Então, no trabalho, isso vai lhe beneficiar até tirando uma nota boa, mas quando você for fazer uma avaliação, se você não entendeu aquele conteúdo, você vai tirar, consequentemente, vai tirar uma nota baixa. Então, isso não é legal para você. É verdade. Então, em relação ao picolé, pode fazer tranquilamente, viu? Agora, em relação aos trabalhos, faça você o seu próprio trabalho, tá? Porque quando a gente for aí, como o Celi falou, para uma avaliação individual, como você não estudou, né? Fez apenas uma cópia, você vai se sair mal. E lembre-se, o aprendizado, ele é muito mais importante do que a nota, tá? Nota é apenas uma consequência do seu aprendizado, tá bom? Tá bom? É apenas um sistema de avaliação. Mas o que importa é o conhecimento que ninguém vai poder tirar de você, certo? Quando você aprende algo, ninguém pode mais roubar, tá? Roubam objetos de você, mas o conhecimento ninguém tira, tá? Próximo exemplo, eu tenho aqui a situação em que Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Então, a gente tem aí aquela situação que eu falei para vocês lá dos meus filhos. Eu tinha uma quantidade par de quadradinhos de chocolate e vou dividir igualmente
para 3 pessoas. Então, essa divisão aí não dá uma divisão exata, como nesse problema aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho 3 pedaços aí, 3 paçocas, e vou dividir para Miguel e para Samuel. Então, eu vou dividir para 2 pessoas. Então, essa divisão aí não vai dar exata, mas tenho certeza que você tem um entendimento de como você vai solucionar esse problema. Você vai pegar aí uma paçoca e vai dividir no meio. Agora lembre-se, paçoca dá para a gente dividir, chocolate dá para a gente dividir, mas existem coisas na hora de uma divisão que não dá para a gente dividir, certo? Por exemplo, você tem aí, imagina que você tem aí 3 pessoas e dessas 3 pessoas você precisa formar 2 equipes com quantidades iguais de pessoas. Não tem como a gente cortar uma pessoa no meio, certo? Então, sempre se atente aí em relação à problemática, porque vai ter algumas coisas que não vai dar para dividir. Por exemplo, carro, moto, certo? Não dá para a gente dividir. Mas aqui dá para a gente pegar uma paçoquinha aí, cortar no meio. A gente vai ter aqui, ó, uma paçoca e meia para Miguel e uma paçoca e meia para Samuel. A gente já começa a ter a ideia de números decimais, que é o que a gente vai trabalhar também nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, já anota aí a ideia de números decimais, que são números aí que apresentam vírgula, tá bom? Então, a gente já tem aí um pouco da introdução dessa ideia que você já tem quando a gente fala aí de dinheiro, quando a gente fala de nota, certo? Você tirou 6,5, o pão que você comprou deu R$ 4,50. Tudo isso são ideias aí de números decimais. E pode notar, ó, que eu saí de uma fração e cheguei em um número decimal. E esse caminho inverso a gente também pode obter. É o que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, tá bom? Vou voltar agora com o Celi, agradecendo aqui a sua participação, né? Espero que em mais aulas tenhamos a companhia da nossa coordenadora conosco, tá? Para dar suas últimas palavras aí e se despedir da aula de hoje. Pois é, gente, obrigada. Gostaria de ter todos os alunos da rede assistindo essas aulas. Uma dica é, pega o caderno de matemática, separa uma paginazinha para fazer as anotações da escola digital, para não esquecerem, e até a próxima. É isso aí, pessoal. Sempre falo isso, né? A importância de você encontrar, certo? E assistir a nossa aula como uma escola, tá? Escola digital. Então, pega a mesinha aí, senta numa cadeirinha e faz as anotações, porque aqui é uma escola, tá bom? Não fica deitado na cama assistindo a aula e dormindo não, tá bom? Cheiro no seu coração e até semana que vem na nossa próxima aula.